O Brasil hoje é a 19ª maior economia do mundo, considerado um país emergente, ou seja, um país que ainda está em desenvolvimento, com padrão de vida entre médio e baixo. A indústria ainda em desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano varia entre médio e elevado. Como tal, é um país cheio de problemas que lida constantemente com a alta inflação, como você tem acompanhado nos últimos meses. Todos os produtos vêm sofrendo altas nos seus preços, o que eleva o nosso custo de vida, que muitas vezes não é acompanhado por melhorias econômicas. Ou seja, estamos perdendo poder de compra a cada dia que passa. Além disso, se compararmos com países desenvolvidos em termos de incentivo ao empreendedorismo, estamos muito atrás. Hoje, as maiores empresas do mundo estão no exterior, distribuídas entre China, Estados Unidos e Europa. Algumas dessas empresas, inclusive, têm um valor de mercado superior ao PIB do nosso país. E muito por causa disso, os investidores desses países desenvolvidos e de todo mundo, na verdade, veem o Brasil como um ambiente extremamente volátil, até se levarmos em conta o cenário político conturbado que presenciamos nos últimos anos. E por isso, a alocação de capital em nosso país é visto como um investimento de altíssimo risco. Eu poderia ficar aqui 50 minutos falando sobre os problemas do Brasil em comparação com outros países do mundo, mas não é essa a questão aqui. Até porque essas informações que eu citei não são nenhuma novidade para você, certo? O questionamento que eu quero te propor aqui é o seguinte: mesmo com todas essas desvantagens, em média, a exposição dos brasileiros à renda variável no exterior não supera 2% da carteira. Existe alguma lógica em concentrar 98% do seu patrimônio no Brasil? Bem, lógica não existe, mas existe uma explicação e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bem-vindo ao Money Talks, meu nome é Luiz Fernando. Nesse canal falamos sobre bolsa de valores, educação financeira, empreendedorismo. Então, se você quer aprender a investir ou se interessa por um desses temas, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal para receber mais conteúdo como esse e ajudar a gente a crescer também. Então vamos pro vídeo. Se você já nos acompanha, sabe o quão importante é investir no exterior. Mas recapitulando para a galera que está vendo nosso conteúdo pela primeira vez, aqui vão alguns motivos pelos quais você deveria investir no exterior. Primeiro, que é um país muito instável economicamente. E isso a gente tem acompanhado aí ao longo dos últimos anos, grandes períodos de recessão, o que vai nos levar ao próximo ponto, a outra instabilidade do nosso país, a instabilidade política. Como você sabe, chegamos ao ponto até de ter um impeachment aqui no Brasil, o que é algo extremamente mal visto mundialmente falando. Demonstra a nossa instabilidade aqui. Então esses investidores globais veem no Brasil sim um risco de que possamos acabar como a Argentina, por exemplo, que hoje está totalmente quebrada. Ou seja, se você tem o seu capital aqui em real e o país começa a ir muito mal economicamente, você perde ainda mais poder de compra. A moeda argentina hoje está extremamente desvalorizada. E quem não tem o seu capital fora do país, nesses momentos de instabilidade política, não vai ter poder de compra nenhum. Outro motivo para investir no exterior é que as melhores, maiores e mais lucrativas empresas do mundo estão lá fora. As nossas opções de investimento aqui no Brasil nem chegam aos pés das empresas lá de fora, como Apple, uma Microsoft, uma Google. A gente simplesmente não possui empresas desse porte no nosso país, com tanta segurança, com tantos bons números para que a gente possa se tornar sócio. Mais um ponto é que o real é uma moeda muito fraca. E qual o problema disso? Mais uma vez, perca de poder de compra. A gente está vendo isso acontecer na prática. Quando tivemos o início da pandemia, as pessoas tiraram o seu capital do Brasil. Óbvio, é um país com risco muito maior, correram para o dólar, que é uma moeda mais forte. E aí hoje a cotação do dólar está em 5,30, 5,40, mas chegou a bater quase R$6 há pouco tempo atrás. Então é muito importante ter parte do seu capital em uma moeda forte como o dólar. Mais um ponto importante: diversificação global. Existem diversos níveis de diversificação e um deles é em moeda. E aí não interessa se você é brasileiro, se você é venezuelano, se você é holandês, manter todo o seu capital em um único país irá te gerar um risco específico para aquela região. O país pode andar
anos de lado ou com a economia ruim. E aí boa parte da sua carteira ou toda a sua carteira vai ser impactada negativamente. Então é muito importante ter uma diversificação global. Outro ponto é que o mercado de capitais americano é muito mais maduro. Por exemplo, aqui no Brasil, os fundos imobiliários, que são uma opção de investimento relativamente nova, têm poucos anos de mercado. Então não temos tantas boas opções e não temos tantos setores aqui no Brasil, diferente dos REITs americanos, por exemplo, que são empresas que investem no setor imobiliário. E aí a gente tem diversos tipos de setores, REITs residenciais, de antena, de data center, de storage. É um mercado muito mais desenvolvido e isso se replica também na questão das ações. Aqui no Brasil, listada em bolsa, a gente tem cerca de 400 ativos. Lá nos Estados Unidos são mais de 5.000, ou seja, mais de 10 vezes o número de opções, o número de ativos em relação aqui no Brasil. Então, ao investir no exterior, a gente tem uma gama de opções muito mais desenvolvida. Então, beleza, falei algumas vantagens de investir no exterior. Agora vamos quebrar algumas objeções que as pessoas sempre tentam argumentar aqui para mim para tentar justificar o porquê elas não investem no exterior. Vamos lá. Primeira objeção: preciso de muito dinheiro para investir. Mito. Por mais que nos Estados Unidos algumas ações custem $1.000, $2.000, que convertendo para real poderia chegar até a casa dos R$10.000 para uma única ação, você pode comprar frações de ações, ou seja, pode comprar 10%, 5%, 1% de ação. Dessa maneira você tem como investir R$10 ou R$50 em uma ação que vale 10.000, claro, comprando um percentual menor dela. Então não é necessário ter muito dinheiro para investir no exterior. Segunda objeção que vamos quebrar: é difícil abrir conta no exterior? Não, não é. Hoje você consegue fazer tudo de maneira online, da mesma maneira que você abre conta em uma corretora ou em um banco aqui do Brasil. Baixa o aplicativo, tudo online, não precisa nem mandar documento para lá, então é muito simples, você faz isso em menos de um dia. É muito difícil mandar dinheiro para o exterior. Mito. A maneira como você vai mandar dinheiro lá para fora, lá para o exterior, é a mesma maneira como você manda dinheiro para qualquer conta aqui no Brasil. Isso se você investir, por exemplo, pela Avenue, tá? A Avenue é uma corretora americana que ela foi feita por brasileiros, foi feita para brasileiros. Então é muito simples se você utilizar essa corretora, mandar dinheiro para lá. Da mesma maneira que você faz um TED ou faz um Pix para uma conta em um banco aqui no Brasil, você manda para o seu banco no exterior em questão de segundos. Mais um mito: não sei falar inglês, então eu não vou saber analisar ações. Mito. Você pode ser preguiçoso, não saber falar inglês não é problema nenhum. Cara, as empresas disponibilizam relatórios, os famosos sites de relação com o investidor no exterior também tem, e você não precisa saber falar inglês, né? Vamos usar a tecnologia que é a nosso favor. Copia o texto lá, o que você quer saber, joga no Google Tradutor se você não souber nada e você já vai conseguir pelo menos entender a ideia que a empresa está querendo te passar. Você consegue tranquilamente analisar qualquer empresa do exterior mesmo sem saber falar inglês. Não sei falar inglês, parte 2. Como eu vou usar uma corretora americana? Mais um mito, isso não é problema nenhum. Como eu falei, temos a opção da Avenue, que é totalmente em português. Inclusive, todo o suporte dela é feito de maneira que atenda o público brasileiro. Isso é mais um mito aqui que eu tô quebrando. Meus gastos são em real, então por que eu vou ter renda em dólar? Aí não é mito, né? Mas é um argumento inválido, extremamente inválido, porque você pode simplesmente trazer o seu capital de volta para cá. É claro que você vai pagar uma pequena taxa, mas se você não quiser reinvestir os dividendos em mais cotas, faz o câmbio e transforma para real. Em um dia ou 2 dias no máximo, o dinheiro já está na sua conta em real para você gastar da maneira que quiser. Então, mais um mito aqui, isso não é dificuldade nenhuma. Não conheço todas as empresas do exterior. Nem eu não conheço nem todas as empresas do Brasil. Você não precisa analisar todas as empresas que existem no mundo. Vai para aquelas que você já conhece. Você conhece a Coca-Cola? Pois é, a Coca-Cola tá lá. Você conhece o Google? Pois é, o Google tá lá. Você conhece o McDonald's? O McDonald's tá lá. Você conhece as empresas, você sabe como elas ganham dinheiro. Então não precisa procurar as empresas mais desconhecidas dos Estados Unidos com os negócios mais mirabolantes, não. Começa pelas quais você já entende seu negócio e aí você vai conseguir ser bem sucedido de maneira muito mais simples. Ah, mas para ser um investidor global, para investir em vários países, eu vou ter que abrir conta em vários países diferentes, vai dar muito trabalho. Mito. Você não precisa abrir conta em várias corretoras. Abrindo uma conta só nos Estados Unidos, por exemplo, na Avenue, você ganha de duas maneiras.
Primeiro, você tem acesso a ADRs, que são fundos que replicam a performance de ativos de outros países. Então, por exemplo, você consegue investir indiretamente em ativos da Europa, por exemplo, tá? Também pode comprar ETFs que replicam índices de outros países. Então, existem ETFs globais, existem ETFs que replicam algum país ou algum grupo de países específicos, como, por exemplo, países emergentes, ou simplesmente, se você não quiser investir diretamente em todos os países, cara, Google, Apple, Microsoft, todas essas empresas gigantescas, a receita delas estão diversificadas no mundo inteiro. Elas vendem para a China, vendem para a Rússia, vendem para a Europa, América do Sul. Indiretamente, se você investe nas maiores empresas do mundo, o seu capital está diversificado no mundo inteiro também. Então é mito, você não precisa abrir conta em várias corretoras. Abriu em 2 já é suficiente. No máximo 3 ali, abre a conta em uma corretora na Europa, se quiser ser muito avançado, senão nem precisa. Sinceramente, eu mesmo só tenho 2 contas, uma aqui no Brasil, uma no exterior, tá de bom tamanho. Então olha aqui, te expliquei os motivos e mesmo assim, mesmo depois disso tudo, em média, os brasileiros têm apenas 2% do capital no exterior. Olha que absurdo. Mas calma. Se você é uma dessas pessoas que ainda não investe no exterior, que não tem uma parcela relevante do seu capital fora do Brasil, não menospreze a sua inteligência ainda. Existe uma explicação psicológica para o porquê de vocês não investirem no exterior. Na verdade, é um viés comportamental, home bias, que trazendo para o nosso português seria como um viés doméstico. Vou te explicar. Até muito tempo atrás, os estudos econômicos, financeiros, eram muito baseados na hipótese de que nós somos movidos por decisões racionais, o que muitas das vezes não é verdade. Vou te dar um exemplo aqui que vai abrir sua mente. Quando você vê um produto numa prateleira, psicologicamente falando, o que acontece é o seguinte: primeiro, na emoção, você decide comprar, tá? Você faz a decisão que você vai comprar aquilo ali e nos próximos 10 segundos, o seu cérebro tenta buscar alguma solução, algum motivo racional para justificar aquela compra. E aí surgem aqueles famosos absurdos. Eu mereço, eu trabalhei demais esse mês, é só dessa vez, semana que vem eu economizo. Você vai buscar qualquer desculpa minimamente racional, que na verdade nem é racional, para tentar justificar essa compra. Entenda que nós humanos somos programados para tomar decisões com base em emoções. Nós somos naturalmente instintivos. Tendo ciência disso, fica muito mais fácil entender os vieses que guiam as nossas emoções, para aí sim a gente conseguir contornar e tomar de fato a melhor decisão com base na razão. Vou te dar um exemplo prático aqui com um experimento que foi realizado em Harvard. Imagine que você pode comprar um bem que custe R$1.000 se for entregue na sua casa. Porém, caso você faça a retirada no local, em um estabelecimento que fica ali a 3 quadras da sua residência, mais ou menos, você ganha 10% de desconto. Ou seja, ao invés de pagar R$1.000, você paga apenas R$900. Esse é o primeiro caso. Agora o segundo cenário. Imagine que você vai comprar um produto que custe R$10.000 se for entregue na sua casa. Se você fizer a retirada no local, no mesmo local, tá? Você ganha um desconto de 1% apenas. E aí o valor que você pagaria seria R$9.900. 1% de desconto. E aqui agora eu peço que você responda nos comentários o que você faria. Você iria receber em casa nos 2 casos? Ia buscar só um dos 2? O que é que você faria? Deixa aí pra gente nos comentários. Bem, na pesquisa realizada, a maioria dos estudantes de Harvard respondeu que ia buscar na loja o primeiro item que eu falei, e quanto ao segundo item, eles preferiam receber em casa. Qual o racional por trás disso? Ora, no primeiro eu tenho um desconto de 10% para ir buscar, vale a pena. No segundo é só 1% de desconto, eu não vou buscar, vou ficar em casa. Esse é o racional das pessoas que responderam dessa maneira. Mas pensa aqui comigo, isso é realmente racional? Não, não é racional. Vou te explicar aqui por quê. Racionalmente falando, a resposta para os 2 casos deveriam ser a mesma. Por quê? Porque o que deve ser levado em conta é que você vai gastar um certo tempo para ir no local retirar e para isso vai receber R$100 de desconto. Nenhum é 10%, nenhum é 1%. Isso é irrelevante. No final das contas, o desconto que você está recebendo em termos nominal é o mesmo. R$100 para ir buscar ou não o item que você comprou. E esse é apenas um dos vieses que afetam o nosso comportamento. Existem mais de 50.
Mas voltando aqui para nossa realidade, home bias, o que afinal é isso? O viés mostra que todo investidor tem preferência por investir na sua região, no seu país e na sua moeda. Veja bem, isso acontece porque na maioria das vezes temos a impressão de que podemos controlar melhor os investimentos que estão perto, que falando a língua materna vai ser mais fácil, que conhecemos melhor a legislação e as práticas que envolvem os investimentos nesse país. Só que na verdade essas impressões são totalmente falsas ou não vão afetar diretamente os nossos investimentos. E esse viés ele não se aplica somente ao Brasil, tá? Nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, o percentual de valor investido fora é de 28%. No Canadá é 35% e na Inglaterra é 50%. Veja que esse viés doméstico existe mesmo nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Só que aqui no Brasil esse viés é muito mais expressivo. Por que isso acontece? Porque lá fora as pessoas têm acesso à educação financeira. Lá fora elas entendem a importância de diversificar o seu capital em vários países, mesmo que eles estejam em uma região, em um país muito desenvolvido. E aí a gente aqui no Brasil, com a economia toda acha que tá tudo bem em manter o nosso capital 100% aqui. Não faz sentido nenhum, né? Agora que eu te mostrei várias vantagens em investir no exterior, quebrei as suas objeções e até expliquei o viés por trás, o viés comportamental que te leva a querer investir aqui, te expliquei que isso não passa de um truque psicológico que você precisa driblar, eu quero que você pense no seguinte: por que diabo você ainda tem todo o seu capital ou muita parte do seu capital aqui no Brasil? Pense nisso. Se você não conseguiu responder essa pergunta de maneira racional, tá? De maneira objetiva, tá na hora de ir para o próximo passo, que é botar a mão na massa e começar finalmente a investir no exterior. E para isso eu vou deixar um link aqui, um card, onde eu mostro como você pode abrir conta na corretora e como investir no exterior. Então clica aqui, deixa seu like, se inscreve no canal se gostou, vê esse vídeo que eu deixei aqui para você e até o futuro.